Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui na casa, no Centro Espírita Antônio de Pádua. É sempre uma felicidade muito grande para quem tem, dar um pouquinho da contribuição, né, falar um pouquinho para vocês sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, né, e ver a casa assim com bastante gente, ter a alegria de vê-los aqui, inclusive numa noite como essa, uma noite tão fria de segunda-feira, e isso traz um calorzinho para o nosso coração, poder receber todos vocês aqui com esse carinho, né? Muito obrigado pela confiança de vocês, muito obrigado pela atenção que vocês nos dispensam aqui na casa, né? Vou tentar fazer o possível para poder retribuir esse carinho que vocês nos trazem aqui com as suas presenças. Antes da gente começar, né, antes da gente começar os trabalhos da noite de hoje, eu queria dar alguns recadinhos da casa. O primeiro recadinho da casa, ele diz respeito ao nosso trabalho de voluntariado. O centro, ele tem também, além das atividades que a gente exerce aqui na casa, a gente tem a creche, Fraternidade aqui embaixo, que a gente atua diretamente, e temos também o trabalho de voluntariado, né, com o nosso bazar. E a gente sempre está precisando de voluntários que queiram nos ajudar, que queiram trabalhar voluntariamente, né, no nosso bazar, no nosso trabalho, nesse trabalho de voluntariado. São poucas horas, não precisa doar recurso nenhum, é só um pouco, né, do carinho, da atenção, do trabalho de vocês. Eu trabalho uma vez por semana, no período das 9 às 15 da tarde, inclusive é oferecido uma refeição, né, quem quiser fazer uma refeiçãozinha com o pessoal, também é disponível. Tá? Então, né, esse é um pouquinho mais o coração da gente, caso queiram, caso tenham a disponibilidade, tenham a possibilidade, fica aqui a possibilidade de participarem conosco no trabalho de voluntariado. Segundo recadinho, é que a nossa casa faz aniversário semana que vem. Então, semana de aniversário. É uma semana onde a gente prepara também com muito cuidado, muito carinho, alguns eventos para vocês. E nos dias, né, de 8 a 15, nós teremos as atividades da casa e teremos também algumas palestras e algumas apresentações especiais. Vamos ter a apresentação de um músico já conhecido aqui na cidade, que é o Vansan. Vansan trará uma apresentação musical com temas ligados, né, à nossa doutrina, à espiritualidade, à religiosidade, e sempre uma palestra musical muito prazerosa, muito gostosa. Teremos também uma apresentação, uma palestra de uma companheira da casa, a Magali, que inclusive está aqui perto da gente, né, que vai explanar, ela vai apresentar para todos nós um histórico da casa, desde a sua fundação, os principais acontecimentos. Vai ser muito interessante para que a gente possa conhecer mais a história dessa casa centenária, né, aqui de Mogi das Cruzes, que há mais de 100 anos já faz um trabalho maravilhoso aqui na casa. Vamos ter também o Fábio Pereira. O Fábio Pereira também é um palestrante conhecido, ele virá à casa fazer uma palestra voltada para como posso dizer, eu não posso dizer autoajuda, não é uma palestra de autoajuda, é uma palestra motivacional. A palavra certa é motivacional, mas também embasada nos temas da doutrina espírita. Palestra interessantíssima, por favor, venham, prestigiem, vocês não vão se arrepender. E fechando o ciclo de palestras, nós teremos o Plínio Oliveira. O Plínio Oliveira também faz uma palestra com uma característica mais musical, voltada também para o tema da doutrina espírita, voltado também para esse lado espiritual. Também agradabilíssima palestra do Plínio. Todos os dias das palestras nós teremos a cantina, nós teremos um caldinho, né, gostoso para aquecer essas noites mais frias. Então venham, compareçam, participem, vocês vão gostar, tenho certeza disso.
Dado nossos recadinhos, feitos convites, vamos então nos preparar para começar a nossa tarefa de hoje, nossa tarefa, né, de estudo, nossa tarefa de reflexão. E aí eu vou, né, começar aqui pedindo para que vocês comecem a se desligar do mundo lá fora. Fechem seus olhos, reflitam, pensem se liguem mais na espiritualidade, no mundo espiritual, na figura do nosso Mestre Jesus, não na figura de sofrimento do Mestre Jesus, mas na sua figura de luz, na sua figura de paz, de amor, tudo aquilo que Ele possa nos trazer de bem. Né? Esqueçam dos problemas, esqueçam de tudo que importunou vocês ao longo do dia. Voltem-se para dentro de si mesmo, voltem para a sua própria espiritualidade, né? Pensem nos seus mentores, no Mestre Jesus. Irem bem pausadamente, acalmem seus corações. E com essa energia positiva, né, eu peço que vocês se liguem, né, aos seus amigos espirituais, mentores, anjo da guarda, o nome que vocês quiserem dar, né, e troquem carinho, amor com essa entidade, com o seu anjo da guarda, seu mentor. Né? Vamos agradecendo, nesse momento, aos nossos irmãos espirituais que fizeram toda a segurança desta casa, que fazem a segurança dessa casa. Vamos agradecendo por essa segurança, vamos pedindo para que eles nos mantenham protegidos, que a nossa casa esteja sempre protegida, que possamos fazer o nosso trabalho com calma e em paz. Vamos agradecer a esses irmãos espirituais que também fazem a higiene do nosso ambiente espiritual, que mantém a nossa casa higienizada, limpa, um ambiente espiritualmente puro, limpo, confortador. Para fortalecer, então, a nossa união, vamos fazer uma prece, que é conhecida como a prece das fraternidades. Isso vai nos unindo, todos numa mesma sintonia. Ela diz assim: Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares do Mestre Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Prosseguindo, então, numa escalada espiritual, vamos nos ligando a Ismael, que é o nomeado de Jesus para guardião da nossa pátria e do nosso país, para que ele possa dar muita sabedoria para os nossos governantes, para os nossos líderes, e assim resolver os problemas da nossa pátria. Junto de Ismael, vamos pedindo humildemente que ele nos auxilie e que nos conduza à nossa Mãe Maior Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós. E que, estando sob a proteção de Maria Santíssima, roguemos com toda a nossa humildade, com todo o nosso amor, que ela acalme os nossos corações, com muito amor, com muita paz. Agora vamos pedir a ela com muita humildade que nos auxilie com sua força para subirmos até o Mestre Jesus. E aos pés de Jesus, seu Filho, vamos agradecer a oportunidade desses trabalhos que vão começar agora, que estão prestes a se iniciar, e que com muito amor e piedade Ele possa nos conduzir até o nosso Pai maior, Deus. Em nome de quem pedimos permissão para começar as nossas atividades, as nossas reflexões de hoje. E assim, vamos iniciar o estudo do Evangelho da noite de hoje. Nosso estudo do Evangelho está baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo.
capítulo 17 diz assim, o título dele é Sede Perfeitos. Ele é composto por vários pequenos capítulos. Dentro desse capítulo 17, nós vamos tratar hoje, a gente vai estudar, a gente vai refletir sobre o subcapítulo 9, o item 9, que se chama Os Superiores e os Inferiores. Bom, antes da gente começar a falar desse tema propriamente dito, vamos nos lembrar de alguns tópicos que o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa labuta, nosso trabalho acaba fazendo a gente esquecer alguns pequenos detalhes. Isso atrapalha a nossa vida. Que detalhes são esses? Primeiro, né, nós estamos aqui encarnados, nós somos espíritos eternos, estamos aqui encarnados em uma missão de aprendizado, em um curto espaço de tempo. Nossa vida é um cisco, ela é um curto espaço de tempo para que vivamos experiências que já foram planejadas e que necessitam ser vividas, vivenciadas, para que a gente consiga alcançar a nossa evolução espiritual. Não podemos nos esquecer disso. Segundo ponto, né, é que nenhuma condição que estamos vivendo neste plano, né, que eu falei agora, vai ser uma experiência fácil. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Mundo de provas e expiações não quer dizer um mundo de prazeres e alegrias. Nós viemos aqui para passar por experiências, por provas e para resgatar algumas dívidas de algumas coisas que fizemos lá atrás. Então, nem tudo que a gente vai viver aqui vai ser fácil. Temos que nos lembrar disso para que a gente não fique sofrendo à toa. Que a gente possa entender essa condição. Bom, dito isto, vamos entrar no tema dos superiores e inferiores. O que isso quer dizer? Né? Na nossa experiência, vamos receber o quê? Uma missão. Essa missão pode ser de sermos líderes, chefes, gestores, autoridades, poderosos, ou de sermos empregados, liderados, executores, subalternos, operários. Assim é a vida. Isso pode ser num âmbito menor e pode ser num espectro muito maior. Poderemos ser um líder governante e poderemos ser o líder da nossa casa. Poderemos ser chefes, gestores de uma equipe muito grande e podemos ter simplesmente a pessoa que nos auxilia em nosso lar. Mas, na condição que é colocado, podemos ser superiores ou inferiores, mas isso não é nem mérito e nem demérito. Nessas duas situações, nenhuma delas é presente e nenhuma delas é castigo. Elas são, sim, uma missão que teremos que passar, dada condições que já vivemos. E temos que passar por essas condições e temos que passar da forma correta. Temos que aprender e temos que fazer correto. Ter autoridade, ser um líder, ser um poderoso, não é um presente de Deus para que tenhamos prazer. Não, não é. É uma missão difícil. Por quê? Porque temos que saber conduzir, temos que saber respeitar, temos que saber amar aquele liderado, aquela equipe, aquele povo e fazê-los evoluir. Né? A autoridade, se ela fosse um privilégio ou um presente de Deus, dada a autoridade de Deus, essa condição não mudaria nunca. Mas não é o que a gente vê na realidade. Quantos poderosos, quantos grandes impérios, quantos grandes líderes nós vimos que fizeram mau uso dessa condição, de uma hora para outra tudo ruiu. Por quê? Porque não fizeram a sua parte. Não estavam conduzindo como deveriam conduzir. Portanto, o que é dado também pode ser tirado. Né?
Deus confere títulos, Deus confere essas condições conforme merecimento, conforme a necessidade, mas assim também pode retirar. Qualquer um que tenha recebido a missão de liderar ou de ser autoridade sobre outras pessoas, qualquer que seja a extensão, seja na casa, seja no governo, seja qual for a extensão, né, desse senhor, não pode se esquecer de que ele deve cuidar, como já falei, daqueles que lidera e que recai sobre seus ombros a responsabilidade pelo que os seus liderados ou seus conduzidos ou seus venham a fazer com a forma com que você liderou. Vamos dizer de uma outra forma. Você tem um grupo de pessoas que está sob sua responsabilidade. O que você ensina, o que você exemplifica, pode mudar a forma de agir dessas pessoas. Essas pessoas podem podem ir para um caminho errado, para um caminho difícil, e isso foi, vamos dizer assim, causado por quem? Pela sua má liderança, pelo sua má condução, pelo seu mau exemplo. Isso recai sobre essa liderança. Então, essa liderança não é, como eu já falei, um presente divino, é uma missão. E ela é dura. Não é um mundo de prazeres. Se estiver sendo, algo está errado. Para e repensa. Porque não é para isso. Da mesma forma, essa liderança ela pode colher frutos muito positivos quando ela consegue evoluir um grupo. Quando consegue tirar um grupo de pessoas, de liderados, de uma condição de aprendizado, de uma condição intelectual inferior para uma condição intelectual, uma condição social, uma condição moral melhor. Isso é mérito dessa liderança. Foi para isso que ele recebeu essa missão de conduzir pessoas de uma condição para uma outra condição melhor. A lei divina, ela sempre, ao final de uma missão, principalmente uma dessa, ela vai questionar: o que você fez com a autoridade que eu te dei? Que males que você evitou com a autoridade que eu te dei? Que progresso você proporcionou? Portanto, se somos líderes, que seja da nossa casa, que seja da nossa família, essa pergunta não pode sair da nossa cabeça. Será que eu estou fazendo tudo certinho? O resultado que eu estou obtendo é o que Deus esperaria que eu estivesse dando? Estou conseguindo levar a minha família, os meus liderados, a minha equipe, o meu povo, para uma condição melhor? Ou eu estou só tirando proveito? Estou só vivendo prazeres de autoridade momentâneos numa vida curtinha? Essa pergunta a gente tem que fazer. Não pode deixar passar. É o nosso auto-julgamento. A gente tem que fazer sempre. Os subordinados, os liderados, eles não foram criados, não existe essa situação para ser servo do líder e nem para ser humilhado e nem diminuído. Olha que outra missão. Quantos que a gente vê por aí que humilham, distratam, que não orientam e que induzem ao mal. Não foi para isso que existiu essa escala hierárquica, né, na vida, mas sim para ser amparado, para ser conduzido. O verdadeiro líder nunca se esquece, nunca abandona, nunca desampara os seus. Acolhe, orienta, conduz, convence para o bem, empodera o liderado na busca da evolução.
Nunca devemos nos esquecer que somos espíritos eternos em breve experiência na carne. E assim como estamos líderes hoje, amanhã poderemos estar como subalternos. Ditado popular diz, né? O mundo dá voltas. E realmente isso acontece. Bom, falamos muito de liderança. E dos liderados? Da mesma forma que os líderes têm uma missão bastante árdua, bastante difícil a cumprir, também tem os liderados, os subalternos, né? Os conduzidos, que também têm uma missão. Também tem a missão da humildade. A missão da reflexão da humildade, do aprendizado. Isso não é subserviência, isso não é conformismo, mas sim humildade para aprender, para entender uma condução, entender a intenção da busca da melhoria, da evolução, e fazer o seu papel. Essa é a grande missão, né, que se espera de um liderado, né? Que ele cumpra esse papel. Se essa posição inferior, né, de liderado, de empregado, subalterno, provoca algum tipo de sofrimento, a gente deve entender o porquê desse sofrimento. Se esse sofrimento é da minha cabeça ou se esse sofrimento é um sofrimento real que eu estou vivendo e que eu devo entender alguma coisa sobre ele, né? Se de alguma forma eu estou arrastando alguma dívida que eu estou tendo que resgatar nesse momento. Portanto, para nós experimentar que essa vida está nos oferecendo, né, porque eu posso ter feito em algum outro momento que alguém sofresse. Então, se você se vê forçado a suportar uma situação por não encontrar uma outra melhor, o Espiritismo ele nos ensina a aceitar e passar por isso, entendendo como uma prova para a nossa humildade necessária para o nosso adiantamento. Como falei, isso não é conformismo, é necessidade de reflexão, entendimento e evolução espiritual. Quantas vezes a gente já viu pessoas fazendo isso, ou a gente mesmo já fez o que eu vou falar agora, né? A gente se sente perseguido no trabalho, no bairro onde a gente vive. Ah, não, eu vou mudar de emprego. Não, porque aqui não dá certo. Aqui, essa minha chefia, ela me persegue, eu sofro muito, eu vou mudar de emprego. Aí muda de emprego, acaba acontecendo a mesma coisa lá. Aí eu vou mudar de cidade, acaba acontecendo a mesma coisa lá. Aí eu vou mudar de bairro, de condomínio, acaba acontecendo a mesma coisa lá. O que a gente precisa refletir é: eu já não deveria ter aprendido da primeira vez como lidar com essa situação? Porque se isso é o que precisamos passar como prova ou como algum resgate de dívida, isso vai acontecer para qualquer lugar do mundo que nós formos. Como falei no início da palestra, isso já estava definido para a gente. E, mais uma vez, isso não é conformismo, mas é o momento de entender que a lei divina nos colocou. E isso evita de sofrermos. Isso alivia aquele sofrimento que fica lá, isso é só comigo, isso é só comigo, isso é só comigo. Não, não é só comigo. É para mim, mas não é só comigo. Eu paro de sofrer quando eu entendo que eu tenho que passar, entendo que eu tenho que aprender, vivo, aprendo e evoluo. Essa é a grande intenção. Cabe a esse liderado, empregado, subalterno, né, proceder de forma como gostaria que os seus liderados procedessem, se colocar no papel do outro. Então, eu, como membro da sociedade, como membro de uma equipe, como eu gostaria de ser tratado, né, é o que eu preciso agir. Com o mesmo respeito. Respeito a gente dá para a gente poder receber. O liderado deve entender que deve dedicar seu tempo e esforço para cumprir com as suas tarefas, buscando fazer seus deveres da melhor forma, na forma como lhe cabe, dentro dos limites
de entendimento do que é moral, do que é ético, do que é bom, reconhecendo na sua liderança o que é o bom, o que é o correto fazer e seguindo. Assim é a relação, né, superior e inferior, como diz aqui no nosso tema de hoje, né? Resumindo, já caminhando para o nosso encerramento, tanto superiores quanto inferiores devem agir da forma correta, como a gente disse hoje. Isso não é um prêmio. Essa condição não é um castigo, é uma evolução. Porque se acreditarmos que é o certo, né, sabemos o que deve ser feito e que não colheremos consequências desagradáveis no futuro. Somos responsáveis pelas nossas escolhas e somos responsáveis por tudo que escolhemos fazer e por tudo aquilo que fazemos. Essa é a nossa mensagem de hoje, né, relativa ao capítulo 17 do Evangelho, né, e fica para a nossa reflexão um pouquinho sobre isso. Vamos agora, nos caminhando aqui para as nossas vibrações, já caminhando para o encerramento do nosso bate-papo. E aí eu vou pedir nesse momento que todos voltem a se concentrar, voltem a cerrar os olhos, voltem, né, a se interiorizar. E nesse momento, vibrem, emitam vibrações de muito amor. Aproveitando a paz desse momento e com os nossos pensamentos elevados ao Mestre Jesus, vamos emitindo vibrações muito positivas, doando o nosso sentimento, todo esse sentimento amoroso que a gente conseguiu concentrar, pedindo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pelo nosso planeta. Vamos pedir por esse solo que nos abriga, para que a humanidade se torne cada vez mais consciente da sua necessidade de preservação, pelos nossos dirigentes de todos os países, para que eles mantenham sempre harmonia e paz entre os povos. Vamos pedir pelos enfermos, vamos vibrar pelos enfermos. Onde houver um leito de dor, vamos levar até eles nossas vibrações de alívio, de esperança, de cura, de dias melhores. Vamos pedir pelos encarcerados em si mesmos, pelos que estão encarcerados em penitenciárias e presídios, para que possam se desviar da maldade, dos desvios de caminho, que possam se regenerar, para que um dia voltem ao convívio, para que voltem a sentir o benefício do amor e da paz de consciência. Vamos pedir pelos idosos que estão desamparados, por aqueles que estão em casas de acolhimento. Vamos pedir que recebam todo carinho, todo amor. Vamos pedir pelas crianças, pela infância desprotegida, por creches, por orfanatos, pelas crianças de rua, que recebam muita luz, muito carinho, muito conforto. Vamos pedir por todos aqueles que não têm abrigo, que não têm uma casa, que não têm um lar, ou qualquer outro tipo de amparo, levando até eles nossa vibração amorosa e que a esperança e a fé fortaleçam em dias melhores. Vamos pedir pelos nossos irmãos desencarnados, que aqui estão, e por todos os irmãos desencarnados, aos espíritos de nossos entes queridos, parentes, amigos, e por aqueles que ainda não alcançaram o entendimento dessa condição, por todos que conviveram conosco e que muito nos ensinaram e que continuam nos ensinando. Vamos pedir pelos espíritos que se encontram no Vale dos Suicidas, no umbral, nas trevas, que obreiros de caridade possam auxiliar esses irmãos, levando a palavra do Evangelho com muito amor, com muita luz. Finalizando, vibremos por esta casa de caridade, por todos que aqui trabalham,
pela urna dos pedidos, para que todos possam receber de acordo com as suas necessidades e seus merecimentos. Pedimos ainda permissão para vibrarmos por nós mesmos, pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos que estão nos esperando, que possamos receber o amparo necessário para conduzir nossos passos na jornada da edificação e no progresso moral. Que assim seja. Para encerrar, vamos mentalmente me acompanhando na prece belíssima de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Que onde houver ódio, eu leve o amor. Que onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Vamos agora concluindo nossa atividade com o passe, né? Dando prioridade então para os pais, né, que estão com as crianças, em seguida as pessoas de maior idade, pessoas com dificuldades físicas ou alguma necessidade especial. E uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção.